E a minuta de contrato enviada pela empresária Roberta Luxinger a Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, previa a venda de 1.200.000 frascos de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde. O negócio poderia chegar a 626 milhões de reais. O documento foi encontrado pela Polícia Federal nos celulares de Roberta e de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. A proposta envolvia 36 tipos de medicamentos e previa um contrato sem licitação. O negócio foi planejado pelo careca do INSS e esse valor de 626 milhões de reais também foi confirmado à Polícia Federal por uma testemunha que trabalhava para a World Cannabis, a empresa do careca do INSS. Os investigadores encontraram ainda documentos e mensagens relacionados à tentativa de viabilizar a contratação junto ao Ministério da Saúde. E o Ministério, essa pasta, afirmou que nunca houve possibilidade de contratação de canabidiol porque o produto não está incorporado ao SUS. Segundo a pasta, não houve contrato nem discussão para oferecer os medicamentos na rede pública. A defesa de Lulinha afirmou que vai se manifestar depois de ter acesso integral aos dados da investigação. As defesas do careca, do INSS, de Roberta e de Marcola não se manifestaram. Piotr, nós trouxemos essa notícia ontem aí que havia essa minuta, esse rascunho de contrato que foi recebido pelo Marcola, que era o chefe de gabinete do Lula, mas não tínhamos o valor. Agora, hoje já tem uma atualização dessa notícia, que é o valor de 626 milhões de reais. A Roberta Luxinger estava de olho no Ministério da Saúde para vender canabidiol para o SUS. Duas coisas. Essa minuta vale como prova? Porque minuta já levou muita gente à condenação aqui no Brasil. O Supremo entende que minuta, inclusive aquelas que não têm nome e tudo mais, essa tem até valor. A outra coisa, não estava ainda dentro da lista de medicamentos do SUS. Constantino lembrou de um fato aqui bem importante. O Lula mudou a legislação em relação à de telecomunicações, que permitiu a Oi comprar uma outra empresa depois, obviamente, do patrocínio, porque aquilo foi um patrocínio, né? Comprar a Game Corp, do Lulinha. Então, quer dizer, isso não é uma explicação, até porque legislações são alteradas. Remédios com canabidiol, eu particularmente tenho uma série de médicos que me contam que não são exatamente tudo isso que dizem, mas não vou entrar nessa questão, mas muita gente usa. Então, quer dizer, não seria uma novidade se por acaso o SUS utilizasse ou passasse a adotar. A minuta era para dizer, olha onde a gente pode ganhar aqui, pelo que me parece é isso. Precisa alterar a lei, então vamos trabalhar para a segunda fase. Vamos lá, vai. Esse tipo de falcatrua não é construído tudo ao mesmo tempo. Está na cara que era uma tentativa de, veja o valor do contrato que pode nos render. Faz brilhar o olho de muita gente ali em Brasília. Essa é a verdadeira minuta do golpe. É essa daí. Isso é golpe. Contra o dinheiro público. Exatamente. Contra o patrimônio do cidadão. Lud, quero te ouvir para a gente fechar aqui essa questão, mais um episódio. Agora temos o valor, a cifra de 626 milhões de reais. Assim é fácil faturar 100 milhões, né? Com esse tipo de cifra e contrato de um lado e do outro, né? Várias possibilidades de negociatas, vamos dizer assim, com as altas esferas do poder. Então, agora temos um número, né? 625 milhões, sendo que a Roberta Luxinger, ela ficaria com 20% desse valor desse contrato, ou seja, ela sozinha, ela ficaria com em torno ali de 125 milhões de reais, ou seja, passaria daqueles 100 milhões modestos que ela previu inicialmente. Então, eles tentam criar artificialmente uma situação de emergência para justificar uma compra pelo Ministério da Saúde sem licitação. Então, eles não queriam passar por uma situação de concorrência, claro, eles queriam o contrato de 600 milhões, 626 milhões. Então, eles criaram essa tal dessa minuta. Olha só como é que a coisa já é feita desde o início para que eles fossem os vencedores. Então, eles mesmos escrevem a minuta do contrato e enviam para o Marcola. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: se esse contrato era para ser feito com o Ministério da Saúde, o que esse contrato estava fazendo no celular do Marcola, que trabalhava no gabinete do presidente da República? O Marcola não trabalhava no Ministério da Saúde. Ele trabalhava no gabinete do presidente. Então, o que estava fazendo com ele? Ou será que o Marcola, nessa época, ele estava exercendo alguma função no Ministério da Saúde?
Então, eu precisaria que isso fosse explicado. O que o Marcola tem a ver com isso? Então, aí é muito dinheiro e tudo feito à margem da lei. É tudo para driblar a exigência de licitação. Então, é a criação artificial de uma dispensa de licitação, inventando uma emergência nacional da qual eu desconheço. Por que haveria uma emergência para que se comprasse essa quantidade de produtos à base de cannabis? Então, eles teriam que usar muito a criatividade para fazer esse contrato e conseguir driblar a lei de licitações. E ela falou, você não leu a lei de licitações? Então, ela achou ali uma brechinha para fazer essa minuta. Então, dali a gente vê as entranhas do poder público, quando ele não funciona, como que as coisas são feitas, né? A sujeirada que é. Diga, Consta, para complementar. Para fechar, só uma notinha de rodapé, uma curiosidade também. Não vamos lembrar aqui que no consórcio Nordeste, que comprou quase 50 milhões de reais em respiradores na pandemia que nunca chegaram, a empresa envolvida era Hemp Care, né? O nome de maconha também, ligado a cannabis. E um dos envolvidos teve a cara de pau de dizer que não fala inglês, por isso que não sabia da ligação, né? Da empresa que foi criada de fachada, e isso até hoje também enterrada, a investigação não andou para frente. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.